Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, sempre um especialista por episódio. Nosso programa está disponível nos agregadores de podcast, no YouTube. Além disso, em 2022 o Papo no Auge também está na Rádio Paulo Freire, AM 820, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, toda quinta-feira, às 12h30, na hora do seu almoço, um papo sempre no auge, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito. Vamos pro auge! Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra, em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. Este é um trecho do poema Os Sapos, escrito pelo poeta pernambucano Manuel Bandeira em 1918, um poema centenário. O texto foi declamado em meio a vaias por Ronald de Carvalho no dia 15 de fevereiro de 1922, em pleno Teatro Municipal de São Paulo. Entre adoradores e inquisidores, o poema Os Sapos representou uma espécie de declaração de princípios dos modernistas ao ridicularizar os parnasianos por seu apego à métrica. Era a Semana de Arte Moderna que aportava no Brasil, sacudindo os cânones da arte no país. O que valia antes não valia mais. Outra arte havia chegado com forte influência de vanguardas estéticas da Europa. Aludiam os modernistas, capitaneados por Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Di Cavalcanti e Menotti Del Picchia. Apesar da força literária do grupo, as artes plásticas eram a principal base do movimento, realizado entre os dias 13 e 17 de fevereiro. E para conversar com a gente sobre o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, que espraia o movimento modernista no Brasil, convido a este Papo no Auge o professor Fábio Andrade. O professor Fábio é doutor em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, sendo docente do Departamento de Letras da mesma instituição. Além disso, o professor Fábio coordena o Núcleo de Estudos em Literatura, Memória e Imaginário, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura brasileira contemporânea, poética moderna e contemporânea, literatura e mito e literatura e memória. E seja bem-vindo, professor. Satisfação imensa ter o senhor aqui em nosso espaço de aprendizagem, falando sobre um tema riquíssimo. E já começo a lhe perguntar, né, antes da gente entrar propriamente no roteiro da nossa conversa, por que o senhor foi levado a escolher a docência, a área das letras, a área da poesia, a área da literatura, a área da pesquisa, da ciência? Mais uma vez, bem-vindo, professor Fábio Andrade. Obrigado, Saulo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você sobre um assunto tão importante para esse ano, um assunto tão candente, tão atual também. Bom, a minha escolha foi muito, em certo sentido, natural, porque eu, aos 14, 15 anos, eu descobri a poesia e eu preciso fazer alguma coisa que me coloque perto disso, né? Eu não quero fazer nenhuma outra coisa que eu esteja longe desse negócio, né? Então, eu digo, vou fazer letras, né? Pensei em um outro curso, história, enfim, que é uma coisa que me interessa muito e tal. Pensei num curso técnico de artes gráficas, né? Que é o objeto livro sempre me interessou também. Eu trabalhei já como editor e tal. Mas, enfim, tudo orbitando, né, a literatura, a palavra, né? Esse trabalho com a palavra e tal. Então, a ideia era ter o mínimo para me sustentar e continuar perto da poesia. Às vezes não tem o mínimo. Realmente, essa vizinhança da literatura eu consegui manter. Muito legal, professor. E mais uma vez, obrigado por sua participação. É um prazer revê-lo mais uma vez, né, depois de algum tempo. Bom, professor, em linhas gerais, o que foi a Semana de Arte Moderna de 1922 e qual é a importância dela para a arte, para a literatura do Brasil? Eu diria que a Semana de Arte Moderna foi uma granada. Vou utilizar uma expressão bem ao gosto de certo futurismo
que marcou presença na sensibilidade modernista, né? Uma espécie de granada, bomba de estilhaços, né? Foi um grito de renovação, de atualização das letras brasileiras, não só disso apenas, não só das letras, né, mas da arte que se fazia no Brasil em geral, e também, em certa medida, foi um pontapé importante para um exercício de compreensão e conhecimento do Brasil, né? Daquilo que poderia, de algum modo, nos definir com mais clareza, né, no concerto, né, das nações modernas. Então, a semana foi isso, foi uma exigência de atualização, mas não apenas das letras, como eu disse, mas da arte em geral, né, brasileira. E mesmo, é possível dizer até, e mesmo de um certo pensamento sobre o próprio Brasil, né, que eu acho que já começa lá na chamada geração de 70 do século XIX, ali o pessoal dos 1870 e tal. Então, no final das contas, a semana pode até ser encarada nesse sentido, não necessariamente como o começo desse processo, mas como o momento em que esse processo de renovação da arte e de conhecimento do Brasil alcança, né, um ponto de muita evidência. E aí o papel da semana é justamente publicizar, digamos assim, divulgar as questões mais candentes daquele momento. O que significa ser moderno, o que significa fazer literatura e fazer arte moderna, né? Então eu diria que esse seria o papel principal, né? E a semana foi, digamos assim, agregadora, né? Ela juntou, na verdade, artistas e autores que não pensavam necessariamente da mesma maneira também. É importante que se diga isso. A gente tende a pensar a semana como uma expressão de um pensamento em bloco, quando, na verdade, talvez seja possível falar de discursos modernistas, muito mais do que de um discurso modernista, né? O que nos permite também, por sua vez, falar em modernidades brasileiras, muito mais do que em modernismo brasileiro. E aí tem sempre uma questão delicada a ser tratada pela história ou pela historiografia da literatura brasileira, que acho que mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Agora, só para fechar essa questão, se ela foi uma granada ou uma bomba de estilhaços, para usar a expressão da época, naquele momento, a leitura que nós fazemos hoje da semana e das repercussões dela matiza, evidentemente, um pouco esse caráter próprio da linguagem de vanguarda, né? Uma linguagem assertiva, agressiva, belicosa, porque é o espírito do tempo, né? Hoje a gente já matiza isso um pouco, né? Há todo um exercício da crítica brasileira contemporânea e da historiografia brasileira contemporânea em entender certas nuances e uma complexidade que, por sua vez, tensionam essa noção de ruptura, né? Até que ponto foi uma ruptura, né? Se a gente pensa num poema como Os Sapos, de Manuel Bandeira, por exemplo, né? A gente sabe que ele utiliza os expedientes do próprio parnasianismo para ironizá-lo e ridicularizá-lo, mas, por sua vez, a gente sabe, por exemplo, que esses mesmos expedientes, o uso da métrica, por exemplo, nunca foi abandonado por Bandeira. E esteve presente em vários autores modernos e modernistas. Em Bandeira, em Drummond, em Murilo Mendes, em Jorge de Lima, em Joaquim Cardoso, em Ascenso Ferreira. Bom, a lista é enorme. Então, o papel nosso, né, o nosso papel contemporâneo é um pouco entender a complexidade que envolve não só a semana, mas o entorno dela, né? Isso é muito importante, nós estamos muito atentos a isso. Por isso que, mais do que um ano de homenagens, digamos assim, mais do que laudatório, em literatura, em crítica literária, a melhor homenagem que você presta a um movimento, a uma escola, a uma obra é discuti-la. Então, essa é a homenagem que nós temos para fazer a Semana de Arte Moderna de 22, discuti-la, né? Inquiri-la, né? Pensar, problematizá-la, inclusive. Eis a nossa missão, professor, e é por isso que a gente está aqui nesse momento. Ô, professor Fábio, em que medida a Semana de Arte Moderna de 22 trouxe algo de novo à arte brasileira,
na música, na pintura, na literatura. Eu pergunto isso porque, ainda que o modernismo no Brasil deva ser pensado a partir de suas expressões múltiplas, a Semana de Arte Moderna é um fenômeno eminentemente urbano e paulista, idealizado por uma elite intelectual e bancado por uma elite econômica conectada ao crescimento de São Paulo na década de 1920, a industrialização também, a migração maciça de estrangeiros e a urbanização. Como é que a gente pode falar sobre o Brasil a fundo, uma das propostas dos modernos, se a massa não estava presente como artífice, tampouco era contemplada em sua diversidade geográfica, por exemplo? Quando a gente pensa em vanguarda, a gente sempre pensou vanguarda, o termo vanguarda, como algo que se... Quer dizer, a vanguarda é aquele primeiro batalhão, digamos assim, o avant-garde, né, que vai na frente. E a gente sempre leu o passado, a tradição, como os inimigos, né, desses que vão à frente, né? Mas talvez a gente possa pensar o significado do termo noutra direção. Talvez seja justamente a abertura de um caminho, aquele pelotão, aquela parte da tropa que vai na frente, para que a tradição venha junto, para que a tradição possa percorrer esse caminho aberto a picadas, sabe, por quem vai lá na frente. E isso me parece ser interessante, porque aí a gente, a partir dessa ideia, né, de abrir o caminho para que a própria tradição se renove, né, se atualize, né, porque efetivamente essa ruptura total, absoluta e completa, ela não existe em nenhum âmbito, ela não ocorreu, uma ruptura, né, completa, radical, absoluta. Eu me lembro que o Otávio Paz dizia que a experiência moderna mais radical, em algum momento ele se refere ao poema Alta Só, do Vicente Huidobro, ele diz, a experiência moderna mais radical leva ao silêncio, que é a ruptura com tudo, total, absoluta. Não leva à poesia, leva ao silêncio. Então, o modernismo foi uma espécie de tensionamento, né, de questionamento, digamos assim, dessas convenções, né, dessas regras, né, dessas convenções, né, abrindo a possibilidade de que cada poeta criasse convenções e regras novas no momento em que produzisse o seu próprio texto, né, e dialogando, evidentemente, com a tradição. Agora, você me pergunta em que sentido foi a renovação. A gente falou um pouco, né? Teve um papel muito importante, digamos assim, para colocar em pauta questões referentes à cultura e à arte brasileira que não eram até então visíveis, né? Por outro lado, você traz uma questão muito interessante, que é o caráter situado geograficamente, digamos assim, até do ponto de vista da tradição historiográfica brasileira, que tende a concentrar no grupo paulista uma noção muito específica de modernidade. Não é que isso esteja errado, mas por isso que eu falei em discursos de modernidade, ou discursos modernos, né? A gente sabe, por exemplo, você já fez questão de fazer menção a isso, que aqui, por exemplo, com o movimento regionalista, a gente tem uma outra visão, a gente tem uma outra perspectiva, né, de como se dá isso. E veja, existem categorias muito complicadas no ponto de vista da história, né? O que é ser pré-moderno? Na verdade, Euclides da Cunha, Lima Barreto e alguns dos Anjos já são modernos. O que eles não são é modernistas. Aqui é importante fazer essa distinção, né? Eles não se alinham, digamos, a mesma coisa do Monteiro Lobato. É possível dizer que Monteiro Lobato é um autor moderno, agora ele não é modernista. Então é importante a gente pensar e refletir um pouco sobre esses rótulos, esses termos, né? E sim, né? Quer dizer, o discurso da modernidade no Brasil, nesse primeiro momento, digamos assim, ele realmente fica muito refém, né, a partir desse olhar, dessa historiografia literária nacional oficial, ele fica muito refém, digamos assim, do seu episódio, do seu momento, importantíssimo, evidente, paulista. Agora, vejo que há todo um esforço de ampliar esse quadro, esse painel. Já acontece todo um esforço nesse sentido. Por isso que eu falei que é importante para a gente entender também o entorno da Semana de Arte Moderna. Por exemplo,
O que é que veio antes dela e contribuiu para que ela existisse, né? Vou dar um exemplo. O Jean-Nicolas Hulot, que é um professor da Sorbonne, da Paris 7, especialista em simbolismo, ele diz o seguinte, ele diz que o simbolismo foi o laboratório da modernidade. Ou seja, as primeiras experiências modernas, digamos assim, estão lá. Agora, isso na França, isso em Portugal, e no Brasil não. No Brasil também. A verdade é que no Brasil também. Agora, cada lugar tem a sua especificidade. No nosso caso, simbolismo e parnasianismo, eles compartilhavam um ideal de língua, digamos assim, distante do ideal modernista. Então, na legitimação da plataforma modernista, o simbolismo entrou no pacote, junto com o parnasianismo, digamos assim. Mas, olha, o primeiro livro de Manuel Bandeira, Cinza das Horas, é um livro profundamente marcado pela estética simbolista. O Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, do Mário de Andrade, no livro, em cima de cada poema havia uma bolinha vermelha, que era uma gota de sangue. Cada poema era uma gota de sangue. Esse recurso de utilização inventiva da tipografia do livro é simbolista e está no Mário de Andrade. Então, assim, o Ivan Teixeira, por exemplo, que organizou a edição facsimilada dos Faróis de Cruz e Souza, ele faz uma apresentação e diz, olha, aqui já existe um grau de modernidade que aproxima o discurso poético de Cruz e Souza do surrealismo. Então, veja, é muito importante que a gente amplie esse quadro. E esse é um ano para fazer isso. A gente já vem fazendo, mas é um ano para colocar isso assim, muito em pauta, discutir bastante isso, que é a maneira como nós lemos, recebemos e entendemos a repercussão da Semana de Arte Moderna e todos os seus desdobramentos, que são os mais variados, assim, ao longo de todo o século XX e nos alcançam. Muito bom, professor Fábio. Para o pintor de Cavalcante, a Semana de Arte Moderna de 22 é um acontecimento que abre para o país perspectivas não só culturais como políticas. O evento no Teatro Municipal de São Paulo se deu no centenário da independência do Brasil, um sentimento nacionalista estava em pauta. E a minha pergunta, professor, não há semelhanças entre aquele contexto político que buscava uma identidade nacional, com a cena cultural e econômica alinhada a uma pequena parcela da sociedade, com o contexto atual, que fala muito sobre inovação, com uma elite política e econômica forte e atuante, que culminou no patriotismo tão propalado nos dias atuais? Será que somos tão modernos assim, professor Fábio? Uma questão muito boa, Saulo. Veja, e eu nem sei se eu consigo responder a tua pergunta. Não sei se um professor de literatura, um crítico literário responderia ela. Talvez um cientista social conseguisse responder mais essa pergunta. Mas como o crítico é, por excelência, alguém curioso, né? Como a gente diz aqui, alguém enxerido, alguém curioso, eu vou me arriscar a pensar. Veja, do mesmo jeito eu acho que podemos falar em discursos modernos, podemos falar em nacionalismos também. Não houve apenas uma versão do nacionalismo. Veja, a gente tem desde um nacionalismo que vai encontrar expressão, por exemplo, no integralismo de base fascista, que é o caso de Plínio Salgado, até um nacionalismo mais alinhado com o pensamento à esquerda e comunista, como é o caso de Oswald de Andrade. Então, a gente tem várias versões, digamos assim, disso, da ideia de nacionalidade. Agora, talvez fazendo uma ponte, né, para o nosso tempo, né? Veja, o bolsonarismo, por exemplo, é uma espécie de versão patriótica fascista, né? E ela vai oscilar entre uma ideia convencional de arte, né? Muito convencional, inclusive, alguém compartilhou um poema que o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, teria escrito agora em homenagem ao pseudo-filósofo Olavo de Carvalho, que acaba de falecer, né? Isso, quer dizer, é um poema extremamente convencional, né? E isso é interessante, porque essa versão do nacionalismo, desse patriotismo de inspiração fascista, dificilmente se reconhece
numa arte que se deseja moderna. Dificilmente, raramente se reconhece aí. Não é? Então, o João César de Castro Rocha, por exemplo, professor da UERJ, crítico literário, que tem feito muito estardalhaço, merecido, com seu livro sobre a retórica do ódio, né? Tentando entender, compreender, né, esse discurso, né, do bolsonarismo. Ele mostra muito bem, né, que esse discurso do ódio ele funciona por esse mecanismo de eliminação do outro, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, na Alemanha nazista de Hitler, a gente sabe, por exemplo, que a arte de vanguarda foi varrida, né? Os artistas de vanguarda foram perseguidos, né? Porque exprimiam uma espécie de degenerescência da raça na visão arianista e míope, né, do nazismo. Então, eu acho que é possível falar em pontos de convergência, em certo sentido, porque vira e mexe o nacionalismo, como diz Leila Perrone Moisés no livro relativamente recente, né? Mas é preciso entender que o nacionalismo é um fenômeno muito mais complexo, né? Ele não se reduz ao bolsonarismo. O bolsonarismo seria uma das versões do nacionalismo. Nós arriscaríamos a dizer uma das suas piores, né? Evidentemente. Mas é importante pensar nisso, né? E uma chave interessante, talvez, seja entender como a poesia e a ficção brasileira contemporânea lidam com essa questão do nacional. Isso seria realmente, para quem quiser entender um pouco a complexidade dessa ideia de nacionalismo e se ela é pertinente ou não mais para a literatura brasileira, por exemplo, seria muito interessante adentrar nesse terreno vasto que é a literatura contemporânea. Teríamos respostas interessantes nesse sentido. E assim o senhor vai dando ideias para um novo tema, né, de programa, e aí eu agradeço muito o senhor por isso. Ô professor Fábio, no efusivo discurso ufanista que veio a reboque da Semana de Arte Moderna de 22, quais elementos da cultura local ganham destaque, professor? Qual é o peso simbólico deles para o que viria a ser chamado de modernismo? Veja, a absorção de uma linguagem despojada, mais coloquial, a assimilação de estruturas, elementos da poética popular, enfim, há uma série de acho que a gente pode falar até mesmo numa espécie de conversão ou transformação da paisagem local, né, em dicção poética, que é o que acontece, por exemplo, em um Drummond com Minas Gerais, é o que acontece, por exemplo, com o João Cabral no Nordeste, né? E aí o João Cabral articulando a pedra, se fala muito na pedra, a pedra e o rio, né? A pedra, o litoral e o sertão. Esses dois elementos são muito presentes na poética do João Cabral, não apenas o elemento da terra, né, da pedra representada pela terra, mas um elemento aquoso também. Está lá no rio, duas águas, o cão sem plumas, são inúmeros, né, esses elementos. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente pode falar de um despojamento, a absorção, o esfumar, digamos assim, das fronteiras entre a chamada arte erudita e arte popular. O que é Ascenso Ferreira, por exemplo? O Mário se encantava com isso, né? Mário dizia, você é um verdadeiro poeta modernista, digamos assim, porque realiza muito bem a junção desses dois mundos, né? O melhor que a poesia ocidental tem para oferecer e o melhor que a tradição poética popular tem para oferecer. Para ele, o Ascenso, ele conseguia, no caldeirão dele, produzir esse manjar. Por isso que eu falei em discursos modernos, né? Ora, não há como entender, por exemplo, a literatura de 30 sem o modernismo, sem a Semana de Arte Moderna. Não é? Aquilo que a gente falava desse conhecimento, né? Uma chave nova para dizer o Brasil. Né? O Mário queria na forma de uma língua brasileira, né? Há o trabalho de Amadeu Amaral no início do século também nesse sentido de entender como é que se dá esse português brasileiro, né? Português no Brasil, e que Mário
sonhou ser uma língua, uma outra língua já, uma língua brasileira, né? Os desdobramentos são inúmeros, né? É impossível entender a literatura que se fez nos anos 30, mesmo 40 e 45, né? É impossível entender, por exemplo, a poesia concreta, né? Uma das últimas grandes vanguardas do Ocidente, que se ligava, né? Teoricamente, no sentido da praxis criativa também, a uma parte daquela estética modernista, né? O Haroldo de Campos, inclusive, foi um dos grandes divulgadores dos romances experimentais do Oswald de Andrade. A gente pensa muito na poesia modernista também. Quando a gente vai para a prosa, para a ficção, a gente geralmente fica limitado ao Macunaíma do Mário, mas há toda a prosa, o Serafim Ponte Grande, o Memórias Sentimentais de João Miramar, do Oswald. Então, acho que é possível falar num primeiro desdobramento, que são essas obras dos anos 20, né? Claro, a literatura dos anos 30, o chamado regionalismo dos anos 30, é muito diferente dessa literatura dos anos 20, dessa prosa de ficção dos anos 20, mas está profundamente sintonizado também com algo que está ligado à estética da Semana de 22, que é esse conhecimento de um Brasil profundo, que leva Mário de Andrade, por exemplo, a explorar geograficamente e culturalmente o Brasil. É daí que nasce a amizade dele com o Ascenso Ferreira, por exemplo, trocam várias cartas, né? O Mário influi na poesia do Ascenso, assim como uma palestra dada pelo Guilherme de Almeida em 1924, aqui no Teatro Santa Isabel, quase como uma espécie de missão modernista no Nordeste, causa uma grande impressão no Ascenso Ferreira, né? Então, há esses desdobramentos mais imediatos, digamos assim, mas as repercussões continuam, quase como ondas, né? Na superfície de uma água, de um rio, de um mar, que vai se expandindo, né? E vai ao longo de todo o século XX e chega até nós. Que eu não me alongaria, seria outro programa, de fato, para falar das repercussões disso na literatura contemporânea brasileira. Mas o fato é que nos acompanhou ao longo de todo o século XX e chega ao século XXI, as repercussões e desdobramentos da Semana de Arte Moderna. Tanto é que, para nós, para todos nós, a ideia de inovação e renovação, ela ainda tem uma importância muito grande. Se você chega para um jovem autor e diz, olha, tua literatura é muito interessante, mas não tem nada de novo, ele se sentirá profundamente incomodado. Todos nós sentiremos como autores ou leitores, porque essa ideia de renovação que uma estética moderna traz ainda é muito forte em nós. Professor Fábio, e do ponto de vista literário, quem são as máximas expressões da Semana de Arte Moderna e qual é a importância delas para a nossa cultura? O crítico Wilson Martins, num ensaio bem famoso, que é a ideia modernista, ele faz uma distinção muito interessante. Ele diz assim, existem autores fundamentais e existem obras representativas. E nem sempre as duas coisas coincidem, no olhar dele. Ele vai dizer, por exemplo, que Graça Aranha é um autor fundamental, mas não produziu nenhuma obra representativa. Já Raul Bopp, por exemplo, ele conseguiu produzir uma obra representativa, que é o caso de Cobra Norato, mas não seria um autor fundamental. Eu acho essa divisão interessante, mas não sei até que ponto também ela se sustenta. Mas aqui a gente já tem alguns nomes, né? Mas, para mim, os autores fundamentais são aqueles que produziram as obras mais representativas. Eu abandonaria agora as categorias do Wilson Martins. Então, eu penso que o Oswald, né? Mas não apenas o Oswald poeta, o Oswald ficcionista também. O Haroldo de Campos, por exemplo, dizia que Oswald, um texto como o Serafim Ponte Grande, não tinha a mesma importância que os textos de Joyce, porque Oswald era um autor de uma literatura periférica. Se tivesse mais atenção, seria um texto muito importante para a ideia de modernização da literatura no Ocidente. De fato, eu acho que há esse Oswald ficcionista interessantíssimo, né? A ser redescoberto mesmo. Assim, né? Há muito trabalho acadêmico, mas eu acho que a leitura ainda é pouca. Né? Então, acho que o Oswald é um autor fundamental, o Mário é um autor fundamental, a Pagu, a Patrícia Galvão, é uma autora fundamental, né, para
a gente ventilar um pouco esse terreno do modernismo com essa figura feminina tão importante, tão interessante, e que produziu uma poesia profundamente moderna no sentido mais atemporal do termo, inclusive. Em alguns momentos é possível dizer que foi mais moderna do que uma parte da poesia do Oswald, assim, em certo sentido. Assim, uma sensibilidade contemporânea pode encontrar mais elementos ali, se reconhecer em alguns elementos, mais do que talvez até em parte da poesia do Oswald de Andrade. Então, acho que o Oswald, o Mário de Andrade, o Ascenso Ferreira, o Joaquim Cardoso, o Drummond é uma súmula de tudo que aconteceu em termos de poesia no Brasil do século XX. A Cecília Meirelles, já em um momento posterior, né, o Jorge de Lima, o Murilo Mendes, é um poeta enorme, né? Então, assim, são muitos autores, o Raul Bob, que a gente citou. Então, o modernismo trouxe uma pleiade assim, de autores assim, impressionante, assim, né? de autores de qualidade assim, e outros, e alguns outros que merecem um olhar um pouco mais generoso também, né? Então, me parece ser, quando você me pergunta quais são as obras mais representativas, eu diria, olha, é um leque muito grande, né, de obras e de autores que não foram plenamente lidos ainda, né? Ainda causam, digamos assim, certa resistência nos leitores no leitor médio, digamos assim. Então, o modernismo ainda precisa, a estética modernista ainda precisa ser lida e absorvida. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, professor Fábio. E como última pergunta, qual é o legado da Semana de Arte Moderna, 100 anos depois, professor? O que dirão as pessoas um século para frente sobre esse movimento? Eu acho que é mais fácil para mim me arriscar a falar de agora do que ser futurista, vou brincar, e falar daqui a 100 anos. Olha, e tem uma coisa curiosa, viu? O Antero de Quintal já fala, ele que pertenceu ao realismo português, já fala num certo futurismo. O termo também não é um privilégio do século XX. Ele diz que o problema, ele como realista se opunha ao romantismo, porque o romantismo queria pensar o nosso tempo através do passado, da Idade Média. Nós queremos pensar o nosso tempo através do futuro. Já tem um germe de futurismo ali. Eu não me arriscaria a dizer como é que vai ser daqui a 100 anos. Agora, o que a gente pode dizer sobre hoje, né? O Lorival, que está tomando posse hoje na Academia Pernambucana de Letras, e que representa uma renovação, para usar uma expressão tão afim com a estética moderna, ele dizia uma coisa muito interessante sobre revistas literárias e movimentos. Não se pede a um grito que dure, mas que seja ouvido. A questão é que o modernismo não só foi ouvido, como ele dura até hoje. Em verdade, às vezes, noutra frequência, menos evidente e perceptível, mas nos acompanha. E isso é muito interessante, porque passa a fazer parte do debate público, não só agora, nesse ano, mas nas últimas décadas. Pensar a literatura e a poesia contemporânea brasileira significou, nos mais importantes críticos, numa Leila Perrone Moisés, num Marco Ciscar, significou voltar e repensar a estética moderna, pensar o legado do modernismo. Então, Saulo, eu diria que é um grito de renovação, foi uma tentativa de sentir mais concretamente o chão sobre o qual a gente pisava, enquanto sujeito, enquanto cidadão, e foi também uma tentativa utópica de, como dizia Drummond num verso, estarmos nus diante da história e do nosso próprio tempo. E chegamos ao fim desse baita papo no auge de hoje. Com a gente, o professor da Universidade Federal de Pernambuco, professor doutor Fábio Andrade, que falou sobre o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Professor, muito obrigado por sua participação no nosso programa. Prazer enorme poder falar com o senhor novamente. Obrigadão, professor. Obrigado, Saulo. Excelente o trabalho. Muito obrigado aí pela recepção. Foi ótimo. Seja sempre bem-vindo, professor. E lembro a vocês que nos escutam, além do Papo no Auge, estar na Rádio Paulo Freire,
com a rádio da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos também nos agregadores de podcast e no YouTube. Nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios. Afinal, o conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!